Quem começa a investir na renda variável ou tem pretensão de começar, muitas vezes tem a dúvida quando o ativo cai, o que fazer? Qual que é a hora de comprar? Qual que é a hora de vender? É muito comum ouvir coisas do tipo: é só eu comprar determinado ativo que ele cai. E essa é a dúvida de um inscrito aqui do canal. Acompanhe o vídeo até o final. Eu sou Augusto Gouveia, este é o canal Financeiros. Então a dúvida é: quando eu sei que meu ativo vai começar a dar prejuízo, de maneira que não possa mais se recuperar, qual a hora certa de vender? Importante analisar os seguintes pontos: conhecer o negócio que você investe, se for fundo imobiliário, saber qual segmento, se for ações, saber qual setor, como que essa empresa ganha dinheiro, saber analisar os indicadores e relatórios, procurar empresas perenes. O que são empresas perenes? São empresas que mesmo em momentos de crise, elas conseguem dar resultado. É interessante você procurar setores essenciais para a sociedade. São setores onde pode estar em crise, a economia pode estar ruim, mas as pessoas precisam utilizar aquele serviço. Um exemplo disso, energia elétrica. Então, empresas que geram energia são empresas perenes. Empresas de saneamento, ninguém consegue ficar sem saneamento básico. Então, são empresas que dão resultado mesmo em períodos de crise. Esses são os exemplos de alguns exemplos de empresas perenes. Nos fundos imobiliários, procurar diversificar em vários segmentos. Então, você tem fundos de papéis, você tem lajes corporativas, você tem logística, você tem shoppings. Então, são vários setores que, se acontecer uma crise em determinado setor, você tem ativos em outros setores para compensar. Um exemplo de análise de ação: como que a gente analisa um relatório, como que a gente interpreta alguns indicadores. Eu vou pegar aqui como exemplo o Banco do Brasil. Eu costumo dar muitos exemplos do Banco do Brasil, pois é fácil de exemplificar. Então vamos lá. Analisando alguns indicadores de Banco do Brasil, temos aqui a cotação nesse momento a 24,44, ação com uma variação negativa nos últimos 12 meses de 9,16%. Nós temos um PL de 10,84. O que significa o PL? Esse site que eu estou utilizando aqui, o Investidor 10, é também uma ferramenta interessante para você que está iniciando como forma de estudo. Se você vier aqui, ó, nessa interrogação, ó, ali ele fala preço sobre o lucro. Demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, um PL de 2 significa que você está pagando R$ 2 por cada R$ 1 de lucro líquido da empresa. O PL, ele indica também em quantos anos você recupera o capital investido através dos lucros da empresa. Então aqui é quase 11 anos, né? 10,8 aproximadamente. Então quase 11 anos para você recuperar hoje, considerando o que a empresa, o que o Banco do Brasil está dando de lucro e o valor da cotação, você estaria gastando aí mais de 10 anos para recuperar esse valor investido. O preço sobre valor patrimonial, que é o P sobre VP, ele indica como você calcula. Você pega o preço atual da cotação dividido pelo valor patrimonial, aquilo que o banco realmente vale, o que ele tem de patrimônio. Então, quando você tem um valor abaixo de 1, significa que a ação está descontada. E outro indicador que nós temos aqui é o dividend yield, que significa a rentabilidade que você tem através dos dividendos. Aqui está um valor de 4,8, é um dividend yield baixo, né? É uma rentabilidade baixa. Banco do Brasil, geralmente, ali em situações normais,
estaria em torno de 10 aproximadamente. Isso aqui é anual, então um retorno de 10% ao ano só em dividendos aproximadamente. Hoje estamos falando de um retorno de 4,8. Então, se pegarmos aqui a situação atual, nós vamos agora juntar todos esses indicadores e tentar chegar em uma conclusão. Então, nós temos aqui um P sobre VP de 0,7. Então, se está abaixo de 1, significa que a ação está descontada. E por que que essa ação está descontada? Por que que ela está barata? A cotação dela aqui, esse valor de 24,44, por que que ele está barato nesse momento? Então, aí temos que analisar o cenário. Variação negativa de 9%, um PL de quase 11 anos, né, passando de 10, então é um tempo longo para você recuperar o seu valor investido através dos lucros. Empresa pagando um dividendo baixo. Então a gente tem que buscar mais informações no cenário econômico aí, no mercado, para a gente chegar a uma conclusão por que que esses indicadores estão dessa forma. Quando a gente busca aqui mais dados sobre a empresa, então o Banco do Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições financeiras da América Latina, atuando no setor financeiro e no subsetor de intermediários financeiros. Sendo controlado pelo governo federal, seus principais produtos e serviços incluem contas correntes, poupança, crédito, câmbio, seguros, investimentos, previdência, incentivo ao agro e gestão de ativos. Além do foco em inovação e soluções financeiras para a pessoa física, com 67 milhões de clientes, a empresa estende sua presença no financiamento agropecuário. Esse montante representa mais de 60% da participação de mercado no financiamento ao agronegócio brasileiro. Aqui chegamos a uma informação muito importante. O que podemos perceber com essas informações? Então, ali diz que boa parte da carteira aí do Banco do Brasil tem clientes ali do agronegócio. Nos últimos anos, tivemos muitos problemas nesse segmento. Tivemos o problema da geada ali em torno de 2021, que pegou várias regiões cafeeiras. Depois tivemos o problema das enchentes no Rio Grande do Sul, alagamentos de lavouras. Então, muitos produtores no Brasil com problemas climáticos, passando dificuldades devido aí aos problemas climáticos. E então, com isso, tiveram muitas renegociações, tiveram muitas inadimplências, o que fez com que reduzisse o resultado de Banco do Brasil. Tivemos também algumas mudanças ali feitas pelo Banco Central na questão do provisionamento de crédito. O provisionamento é aquela parte que o banco destina a uma reserva para num caso de inadimplência, uma possível inadimplência. Então, todo crédito que é liberado, parte desse crédito ele é provisionado, então ele sai ali no balanço, ele sai das disponibilidades do banco e vai para um local separado, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Então fica em um local separado, que é ali o que a gente chama de provisionamento. Então, se o cliente vier a não pagar, né, aquele empréstimo, então esse valor ele já está provisionado, o banco já não está contando com ele. Então o Banco Central fez algumas mudanças, as instituições financeiras passaram a aumentar o seu provisionamento, isso diminui o resultado da instituição, consequentemente diminui os dividendos. Então os dividendos distribuídos dependem de resultados. Então, diminuindo o resultado, diminui os dividendos. Se diminui os dividendos, pessoas vendem as ações, o preço da ação cai. Então, isso é o que
que vem acontecendo com o Banco do Brasil. E aí, qual análise que a gente deve fazer? Você tem que pensar se isso é passageiro, é momentâneo, durante quanto tempo vai gastar para o Banco do Brasil recuperar os seus resultados igual estava anteriormente. Então você tem que ver a sua carteira suporta muito tempo de espera. Você já tem a reserva de emergência, você não vai precisar de vender suas ações, por exemplo, para você pagar suas contas. Então, se você consegue passar por esse período e consegue esperar a instituição recuperar, o agronegócio voltar a dar resultado, esses clientes que tiveram problemas aí pagarem suas renegociações, porque a partir do momento que você faz uma renegociação e depois lá na frente o devedor consegue pagar essa dívida, então esse resultado volta para a instituição, né, nos créditos recuperados e aí, o resultado aumenta novamente. Então, se você consegue esperar o longo prazo, o Banco do Brasil pode ser uma oportunidade para você. Exemplo de análise de fundo imobiliário. Vamos falar aqui do KNCR11, que é um fundo de papel. Olhando os indicadores, temos aqui a cotação, valor de 105,58. Aqui o dividend yield dos últimos 12 meses de 13,89%, um P sobre VP de 1,03, liquidez diária 16,6 milhões, isso aqui quanto que o fundo movimenta por dia de negociações na bolsa, variação dos últimos 12 meses de 21,27% positivo. Então temos indicadores bem melhores que aqueles que a gente viu do Banco do Brasil. Então, o que isso pode dizer? Isso pode indicar que o fundo é um fundo bom. Então, aí teremos que analisar mais a fundo, procurar mais informações para a gente tirar essa conclusão. Mas num primeiro momento, numa primeira análise, essa é a percepção que a gente tem. Então, é um fundo com 478.971 cotistas, cotas emitidas 95 milhões, valor patrimonial de 9,7 bilhões. Então, é um fundo bem grande, é um fundo bem sólido, com valor patrimonial considerável. O valor patrimonial por cota, 102,26. Como que a gente chega nesse valor aqui? Se a gente pegar o valor patrimonial dividido pelo número de cotas emitidas, a gente chega no valor patrimonial por cota. Então, seria quanto que o fundo vale realmente hoje. Mas como vimos na cotação lá em cima, ele está R$ 105, em torno de R$ 105. Por isso que o P sobre VP dele está 1,03. Então, ele está um pouco mais caro do que ele realmente vale. O último rendimento do fundo, R$ 1,20. Quando olhamos aqui o dividend yield dos últimos 12 meses, o yield aqui no último mês deu 1,14. Então, aquele 1,20 que a gente viu ali de rendimento, ele está equivalendo aqui a 1,14% ao mês. Então, é um fundo que vem pagando uma rentabilidade interessante. Lembrando que o rendimento de fundo imobiliário é isento de imposto de renda para pessoa física. Então, o yield aqui dos últimos 3 meses de 3,42%, dos últimos 6 meses 7,24% e dos últimos 12 meses 13,89%. Então, uma rentabilidade interessante para quem busca aí uma renda passiva, é um fundo interessante. Agora precisamos saber no que esse fundo investe, como que esse fundo gera receita. Vamos olhar aqui o relatório gerencial do fundo. Então, o objetivo do fundo,
O portfólio é dedicado ao investimento em ativo de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixado e com baixo risco de crédito, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Então, como eu disse, ele é um fundo de papel, e fundo de papel geralmente ele investe em dívidas. E como mesmo foi falado aqui, o KNCR 11 ele investe em certificado de recebíveis imobiliários. O que são então esses certificados de recebíveis imobiliários? Os famosos CRIs. Imagina uma construtora que tenha que construir um prédio. Ela vai construir um prédio para apartamentos ali para serem locados, ou imóveis ou escritórios para lajes corporativas, por exemplo. Então essa construtora ela precisa de dinheiro, capital, né, para investir nesse empreendimento. E depois, quando ela for vender esses imóveis, na maioria das vezes, boa parte desses imóveis eles são parcelados para 5, 10, 15, 20 anos, em parcelas mensais, né, que é o que a gente costuma ver aí no mercado imobiliário. Porém, ela tem que desembolsar um valor alto no curto prazo, devido à obra, e o recebimento dela é parcelado, e isso demora alguns anos. Então, o que essa construtora pode fazer? Ela procura uma securitizadora que vai pegar esses créditos que ela tem para receber no longo prazo, supondo que a título de exemplificação, a construtora tem 1 milhão a receber, lógico que os valores são bem maiores, né? Mas só para exemplificar. A construtora tem 1 milhão para receber ali dos clientes que compraram apartamentos. Ela chega numa securitizadora e faz uma negociação com ela. Fala, ó, eu tenho 1 milhão de créditos a receber. Você quer comprar esses créditos? A securitizadora oferece ali, por exemplo, 800 mil. Do 1 milhão ela dá 800 mil ou 900 mil. É lógico que isso tem que ser feita a análise lá, né? E os cálculos corretos, mas só para exemplificar. Então, a securitizadora, no fim, eles fecham um acordo ali em 900 mil. Então, a securitizadora vai adiantar 900 mil, pagar à vista ali para aquela construtora, 900 mil reais, e ela fica com esses créditos a receber aí no longo prazo. Então, a securitizadora está ganhando 100 mil ali nessa negociação e a construtora pega os 900 mil à vista já para ela dar andamento em um novo empreendimento, por exemplo. Então, ali a securitizadora pega essa dívida e transforma em papéis, que são os CRIs, aí, os lotes, e vai lançar isso no mercado. Então, o fundo imobiliário ele pode comprar esses CRIs, né, essas cotas ali da securitizadora e vai vender para os investidores, que somos nós. Então, a partir do momento que a gente coloca o nosso capital ali em um fundo imobiliário, como o KNCR 11, nós estamos aí financiando o mercado imobiliário. E essas cotas depois a gente recebe, né, de acordo com as cotas que a gente compra daquele fundo imobiliário. Então, dependendo da quantidade de cotas que você tem, é que você vai receber o seu rendimento, o dividendo ali, vamos dizer assim. Então, ali, aquele 1,20 que a gente viu, por exemplo, é 1,20 por cota. Então, se você tem 100 cotas do KNCR 11, você multiplica 100 cotas vezes 1,20. Isso é o que você estaria recebendo. Então, se um fundo desse vier apresentar resultados ruins, por exemplo, se a cota começa a cair, você precisa analisar os indicadores, analisar os relatórios e olhar lá na fonte de receita desse fundo o que está acontecendo. Então, como vimos, o KNCR 11
é um fundo que investe em CRIs. Então a gente tem que ir lá na carteira de CRIs dele e saber o que está acontecendo. Que com certeza, se tiver caindo o valor da cota, provavelmente é porque os dividendos diminuíram. Se os dividendos diminuíram, é questão de resultado. Então, é menos resultado que o fundo está tendo. Então, olhando aqui a carteira de CRIs do fundo, são todos esses aqui, ó, aproximadamente temos uma lista aqui de mais de 80 CRIs. E aqui a gente consegue ver, então é uma carteira bem pulverizada. Olhando aqui o percentual da carteira, quanto que cada CRI representa no patrimônio do fundo. Então, não é tanto assim. Então, o problema com um CRI, por exemplo, não vai afetar tanto o patrimônio do fundo, por ele ser bem pulverizado. Se muitos CRIs vier dar problema, aí é algo já a se observar, né? Mas como é um fundo muito grande, um patrimônio, né, valor patrimonial muito grande, é um fundo que passa uma segurança, uma boa segurança para o investidor. Olhando aqui os CRIs, a gente tem ó, JHSF Mouse, Brookfield, EZ Tower, mais aqui, mais CRI para Brookfield, BV State, Stenda. Então são todos esses aqui, MRV, ProSoluto, Iguatemi Shoppings, são todos esses empreendimentos que esse fundo está financiando. BTG Malls, XPLG, CDG, CD Cajamar. Respondendo a pergunta aí do nosso inscrito, para você saber se é hora de vender, você tem que analisar essa carteira e ver o que está acontecendo. Por que essa cota está caindo? Realmente tem um problema ou é só uma especulação de mercado? Há problema com vários clientes, ali, vários no exemplo aqui dos CRIs, né? Com vários credores desses CRIs estão com problema ou é apenas um? Então é isso tudo, essas são as análises que devem ser feitas. E se for algo momentâneo, algo que aquele ativo que você tem em carteira, se ele consegue superar essa dificuldade no curto prazo, você não tem que vender. Pode ser até uma oportunidade para você adquirir mais, que lá no longo prazo ele consegue reverter essa situação e você colhe os frutos tanto dos dividendos quanto da valorização ali do papel. Porque se você compra na baixa, quando a cota está mais baixa, você consegue comprar mais quantidades, então você vai usufruir de mais dividendos lá no futuro. Então é isso, pessoal. Lógico que não é só isso, né, para a gente fazer uma análise mais completa. Tem mais fatores a ser analisados, mas aqui a ideia já é dar um norte para quem está iniciando. Então, como o nosso amigo aí, inscrito do canal, solicitou, ele está iniciando aí há pouco tempo. Então já é algo para você começar a estudar. E com o tempo a gente vai aprendendo mais e vai melhorando nossas análises. Isso é um aprendizado constante e de acordo com a experiência e o tempo vai passando, nossas análises ficam mais completas. Aqui no canal sempre estaremos aí postando também análise de relatórios, tanto de FIIs quanto de ações. Então continue acompanhando o canal. Por esse vídeo é só, até para o vídeo não ficar muito longo também, muito cansativo. Mas a gente volta a falar de análise em outros vídeos. Continue acompanhando o canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E nos vemos no próximo vídeo.